Seja bem-vindo ao VérticeCast, o seu ponto de encontro sobre arquitetura, decoração, engenharia e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Lucas Magalhães, sou responsável pelo produto e tecnologia na Live em Casa, o seu e-commerce de material de construção. E eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte do time da Live em Casa, uma empresa do Grupo SR. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema bem legal que envolve tecnologia. Então, eu me sinto em casa e o Lucas também deve se sentir em casa. Hoje o negócio vai ficar bom aqui. Porque a gente vai ligar tecnologia às residências, né? Que é um assunto bem legal que está em voga aí. Todo profissional que trabalha na área, na minha opinião, deve aprender sobre esse tema. E para falar sobre ele, a gente trouxe uma convidada super especial, Adriana Pestana. Seja bem-vinda ao VérticeCast. Obrigada, gente. Eu também já estou me sentindo em casa aqui. Já que o assunto é tecnologia e arquitetura, então são dois assuntos a gente que eu já adoro. fofocou muito, né? Antes de começar aqui. São dois Tava bom, que eu assim. adoro. Eu acho que vai sair muita coisa boa disso aqui. Obrigada Que legal. pelo convite. Legal ter você aqui. Adriana, para começar, você é arquiteta. Você Isso. tem um escritório de arquitetura já há algum tempo, já bem conhecido aqui em Brasília, né? A gente está falando de Brasília. Qual foi o momento assim que você identificou que alinhar arquitetura com tecnologia ia ser um diferencial dentro do que você faz, dentro da arquitetura? Gente, eu sempre fui apaixonada por tecnologia. Quando eu me formei em arquitetura, o meu sonho era conseguir trazer esse dinamismo para os projetos, que as pessoas pudessem, naquela época eu pensava assim, falar com suas casas. Uhum. Isso era meio maluco para mim, até para as pessoas que conviviam comigo, mas eu sabia que esse momento ele ia chegar. Quando eu fiz um mestrado em automação, que na época, lá em 1997, quando eu cheguei aqui no Brasil, Caramba! as pessoas achavam que eu era maluca. E elas não entendiam sobre isso. E foi um pouco frustrante no início. 97 não tinha automação no Não Brasil. tinha nem internet direito. É. Né? Aquela Escada. Não, já internet tinha. Escada, aquela coisa usava o maravilhosa. telefone, Isso. usava a internet. E foi um pouco frustrante, porque eu estudei muito, eu aprendi muito, mas eu não tinha como aplicar aquilo. Nessa época eu ainda morava no Maranhão, em São Luís, uma cidade muito pequena. E eu sabia que isso ia trazer para a arquitetura algo que só projeto não ia resolver. Mas com um mercado saturado de projeto, que já nessa época já era, e uma inovação tão grande como essa, era muito difícil que esse casamento desse certo logo de início. Sim, Uhum. sim. Era praticamente impossível. E aí eu resolvi continuar estudando isso. Quando eu cheguei em Brasília, eu ainda observei, isso há 23 anos atrás, eu ainda observei esse mercado que não tinha essa probabilidade. E eu disse, não é possível. Não é possível que eu não vá utilizar todo o meu conhecimento nos meus próprios projetos. Mas sabe aquela história de que quando a gente quer muito uma coisa, o universo todo se move? Sim, sim. Estou eu estudando, indo para São Paulo todos os anos, fazendo cursos, me aprimorando, atualizando esse conhecimento, porque vocês sabem, né? Tecnologia por segundo. E um cliente me chama para fazer um projeto. Até então, era o meu ofício. Só que detalhe, era um projeto com automação. Que legal. bacana. Um casal, já mais idosos. Olha aí. E eu, na hora que aceitei, porque eles disseram que viram meu site, que sabiam que eu era especialista no assunto. Caramba, tô surpreso de um casal mais Uhum. velho, assim, Isso, idoso, pra você buscando ver. algo desse jeito. Pra você Porque a ver. aderência, normalmente, da tecnologia é feita por jovens, né? Na maioria das Exatamente. vezes. Claro, tem mudado hoje cada vez mais. Exatamente. Então, o desafio já começou aí. Sim. E na hora eu fiquei um pouco impactada, mas eu fiquei muito feliz, gente. Eu fiquei
radiante, porque era a minha chance. Eu vou fazer de graça. Ai, não. Não! E aí, peguei o projeto, desenvolvi tudo. Gente, eu passei 3 dias sem dormir, estudando. É brincadeira. Por quê? Eu vim da área acadêmica. Quando você estuda muito e você vai colocar algo em prática, você tem uma espécie de trava. Uhum. Eu não sei se eu sei. O teu mestrado foi na área O de meu automação. mestrado foi em automação. Edifícios inteligentes, especificamente, que No é a minha Brasil primeira tinha formação. ou foi Não, fora foi que na você fez Espanha. fora? Foi na Espanha. Espanha. Edifícios inteligentes, que foi a minha primeira formação. E logo, no mesmo mestrado, a parte residencial, que na Europa chama-se domótica. Diferente dos Estados Unidos. E por que domótica? Porque tem muito a ver com a qualidade de vida das pessoas, que na Europa é muito cultuado. Uhum. E eu me apaixonei por isso, porque eu disse, achei o que eu queria. A minha casa falante vai acontecer. Sim. De alguma forma, isso vai acontecer. E aí, quando eu comecei esse projeto, eu me deparei com os impactos que a tecnologia, que os sistemas, que a infraestrutura tem sobre o projeto. E eu não sabia resolver. E eu não tinha para quem perguntar. Eu fui estudar. Fui quebrar minha cabeça, fui criar formas de implementar aquilo para um casal que queria automatizar apenas a sala. Áudio e vídeo, iluminação e persiana. Quando você fala de infra, é parte elétrica, Exatamente. A parte de cabeamentos, Exatamente. de interruptores, Exato. disjuntores específicos. Exato. Toda a parte, digamos, de engenharia da obra para que a automação pudesse vir a funcionar. E nessa época, a gente só falava de automação cabeada. Não existia essa coisa do sem fio. Sim. Que isso já é a grande evolução que está acontecendo no mundo da tecnologia, especificamente da automação residencial. E quando a gente fala do cabeado, que é estável, que é seguro, mas a infra é maior. Eu tenho uma quantidade de cabos imensa passando por todos os interruptores, por todas as lâmpadas, e eu tinha que esconder isso tudo. Eu tinha que Adriana, colocar... a gente está falando de 1997, isso aí, né? Caracas. Eu tinha que colocar um projetor no teto. Olha só. Enfim, tudo que eu faço hoje, com muita facilidade, pela minha experiência, pelo meu conhecimento e pela própria informação que eu tenho hoje, eu tive que fazer naquele momento. E era muito desafiador, porque até para mim era para que eu pudesse ver até que ponto realmente aquele mestrado, aquele conhecimento ia agregar na minha arquitetura e em mim enquanto profissional. Então, era meio que uma validação do meu conhecimento. Sim. E eu abracei aquele projeto ao ver a felicidade deles, primeiro por terem me encontrado e segundo, porque deu tudo certo. Isso que eu ia te perguntar. Como que eles encontraram você na época que você estava fazendo mestrado de alguma... Tinha internet? Eles encontraram Isso é depois. 97, porque na época, assim, não era tão comum a Não gente era falar comum. de otimização de engenharia de busca como é Não. hoje. Eles encontraram depois, quando eu cheguei, que eu fiz um site. Ah, sim. Mas ainda assim encontraram na internet, então. Encontraram na internet. Olha só. Então, via-se que eram pessoas que gostavam muito da questão tecnologia em si. Uhum. E o mais bacana é que ele, o marido, que normalmente a maioria dos meus clientes são os maridos que gostam de áudio e vídeo, de cinema, ele tinha um desafio que ele queria vencer. Ele disse, Adri... Convencer a mulher. Não, ela topava tudo, super querida. Ele disse, Adri, eu não gosto de deixar meus equipamentos ligados quando eu viajo. Olha aí. Eu quero ter um móvel em que eu possa facilmente desligar todos os meus equipamentos quando eu for viajar e que os cabos não fiquem embolados para que eu viaje tranquilo, porque se tiver um pico de luz, perfeitamente pertinente o pensamento dele. Sim. E aí, nessa hora, eu me via como a solucionadora de uma marcenaria capaz de dar essa comodidade para ele.
Sim. numa sala de layout super difícil. Sim. E eu acho que aí rola o desafio do projeto, de projetar e que fique esteticamente Isso. bonito e viável de ser executado. Isso. E aí deve ter rolado também, que aí eu não sei se você executa a obra em si, mas o desafio da execução, que provavelmente poucas construtoras no Brasil faziam isso, né? Pouquíssimas. Só para você ter ideia, o eletricista virou para mim e disse: doutora, eu não faço ideia como é que a senhora vai fazer isso. Aí eu digo: eu não, você. O eletricista que é você. É o arquiteto Você que engenheiro, vai né? executar. Aí eu disse: mas senta aqui, vamos bater um papo. Aí eu sentei com ele, expliquei os conceitos, expliquei tudo. Ele: entendi. Aí eu digo: tá bacana, então vamos começar a execução, a passagem dos cabos, para que a gente possa chegar até a finalização. Uhum. E a marcenaria realmente foi mais desafiador, porque eu pensei em tudo primeiro, mas eu precisei me conectar com uma empresa de marcenaria para que ela entendesse o meu pensamento e me dissesse se aquilo era execuível daquela Sim. forma. Então, foi um projeto que eu tinha que pensar em absolutamente tudo da parte de arquitetura e da parte de execução e da parte de automação e da parte de elétrica. Então, era algo assim que era pequeno e complexo. Sim. E eu estava completamente imersa naquilo ali. Para mim, era fazer e fazer o melhor que eu pudesse. E quando terminou, que a gente foi testar e tudo, o eletricista, Vamos ver, né? o eletricista, quando viu no celular deles, disse: doutora, como a senhora fez isso? Eu digo: não fui eu, foi você que fez. Legal, né? E eles, numa felicidade. E eu disse: meu Deus do céu, aconteceu. Tu acha que foi aí, esse momento, que te trouxe para onde você está hoje, para o teu foco Eu tenho de certeza. hoje? Por quê? Isso mudou a dinâmica dentro do teu escritório de Mudou arquitetura e da forma que você apresenta um projeto ou vende um projeto para o Mudou cliente? tudo. Tudo, Barbosa. Absolutamente tudo. Porque aí entraram novos conceitos de valorização do próprio projeto, da minha própria valorização enquanto profissional especialista num assunto pouquíssimo falado, e no próprio processo empresarial, né? Na dinâmica de trazer isso também para o cliente como uma inovação, como uma novidade para o projeto. Porque dessa vez foi de lá para cá que veio. Eles vieram com a demanda. Sim. Só que foi nesse momento que eu entendi que eu poderia criar demandas, que eu poderia criar um mercado para mim, que foi exatamente o que eu fiz. E é nesse mercado que eu vivo até hoje. Então, quando eu vou apresentar um projeto que eu toco no assunto tecnologia, já é para eu entender se aquele cliente está aberto. E se ele não estiver, eu vou buscar uma abertura que seja interessante, que seja atraente, né? Para que ele queira conhecer. Tanto é que eu tenho um escritório automatizado exatamente para eu não ter que falar. Ele usa, né? Então eu pergunto qual a música que ele quer ouvir. Se ele quer acionar as persianas. Se ele quer que eu desligue as luzes. Eu tive lá. Você teve lá, a você gente, conheceu. a gente brincou lá. Exato. Um Né? monte de coisa. Então, a Alexa tá lá e conversar com o escritório é legal, porque me traz para o meu sonho do final da faculdade. Sim. É real hoje, as pessoas podem conversar com as suas casas, ter essa interação, essa dinâmica. E isso muda tudo aos olhos de um leigo. Uhum. O olho brilha, né? Por quê? Porque de projeto e de arquitetura, as pessoas já conhecem, as pessoas já estão familiarizadas com essa coisa. Com a tecnologia, não. É igual uma criança, como outro dia chegou uma garotinha lá no escritório, filha de um cliente, e eu perguntei qual era a música que ela queria ouvir. E sabe o que ela me disse? Yellow Submarine, dos Beatles. Olha só. Aí eu disse: para a reunião. Foi bem educada. Não, Essa para a aí. reunião. Aí eu perguntei para ela: querida, por que você gosta tanto dessa música? Aí ela: eu tenho um Yellow Submarine. E eu queria muito andar de submarino. Eu digo: ai, é das minhas.
Porque, gente, eu queria ser astronauta. Se eu não fosse Juro. Eu queria ser astronauta, se não fosse arquiteta, mas eu queria projetar na Lua. Enfim. Daqui a pouco, ó. Então, os meus sonhos, eles são... E essa menininha, e agora? Acabou a reunião para eles. E aí nós fomos botar e ela submarina. E eu disse, você sabe como a gente suspende aquela persiana daqui? Aí ela, não. Aí eu disse, aperta aqui no meu celular. Pronto, gente. A emoção das pessoas sobre isso me encanta muito mais do que qualquer outra coisa. E esse casal, enquanto a gente falava sobre o projeto, de repente eles vinham. E a automação? Eles nem sabiam o que era. Eu estava brincando com a menina. Sim, sim. E a automação, que horas que a gente vai fazer? Eu disse, que horas não. Se vocês querem, agora. A gente já vai pensar no projeto com as tecnologias que atendam aos desejos e necessidades de vocês. Então assim, a gente já toma a decisão antes de desenvolver o projeto para o projeto se encaixar numa estrutura de automação. E não ao contrário, né? Não, eu vou pensar no projeto primeiro para depois, lá no final a gente decide se vai ter automação. Isso muito por conta da infra. A ideia não é essa. Apesar de que hoje, com as facilidades que existem no mercado, isso é perfeitamente plausível. Sim. Mas a ideia é que a gente já pense na automação, porque na hora que eu vou criar uma iluminação, em que eu penso nas cenas de iluminação, ou seja, nos cenários que eu quero provocar naquele espaço, eu já crio os circuitos certinho. Eu já tenho na minha cabeça aquela cena, digamos. Você quer chegar em casa, Barbosa, quer que a luz da sala indireta se acenda, quer que toque uma musiquinha de relaxamento para você se sentir em casa. Então, isso é uma cena que pode ser via interruptor, pode ser via Alexa, pode ser via aplicativo, você pode acionar já do seu trabalho para chegar na sua casa com essa atmosfera. Isso muda muito a vida das pessoas. É uma outra sensação de voltar para casa. E elas buscam isso, mas elas não têm, porque elas têm que acionar tudo e dá preguiça. Então, quando a gente está pensando numa iluminação, a gente está pensando em como aquela pessoa vai se sentir quando ela chega. Eu, pelo menos, faço todo o trajeto dela dentro de casa para saber onde eu pontuo esses interruptores, apesar de eu não usá-los mais. Mas eu fazia isso antes, no meu modo analógico de pensar. Por quê? Porque se você Tua obra hoje não tem interruptor? Quando é toda automatizada? 1 ou 2. Eu sempre deixo 1 ou 2 de segurança, porque a tecnologia falha, né? 1 ou 2 fica, mas normalmente eu não utilizo interruptores em lugar nenhum. Não é algo que eu até me lembre que existam. E outra, na hora que eu faço uma parede maravilhosa, com aquele revestimento maravilhoso... Aí tem lá o... Nas minhas não tem. Porque ou eu uso um interruptor móvel, que você bota ele até em cima da mesa, se você quiser, ou se aciona pelo celular, ou pelo comando de voz. Sim. E eu vou deixar sempre interruptores estratégicos, caso algo dê errado. Porque dá, gente. Já deu até lá no escritório. E aí você tem que ter um outro formato, né? Então, quando a gente passa a pensar desta forma, muda a forma de pensar o projeto. Você não fica só bitolado no espaço ou nas soluções de arquitetura. Era o que eu estava te dizendo, né? Tudo é possível agora. Ai, mas eu não tenho parede para botar a TV. Pendura no teto, amor. Sobe do móvel. É sem limites o que a gente pode fazer através da tecnologia. E a gente nem fala só da tecnologia hardware, software, né? A gente fala de tecnologia de resolução de problemas na arquitetura, na decoração, que foi sendo resolvidos ali com mobiliário, com estilo de marcenaria, com sofá diferente, enfim, com vários elementos ali da decoração que trouxeram soluções para problemas que a arquitetura, a decoração enfrentava, né? Exatamente. E hoje o que é que acontece com a tecnologia? Ela traz soluções para problemas que nem a arquitetura e nem o design resolvem.
né? Por exemplo, quando você tem um local completamente envidraçado, você põe TV aonde? Em cima da mesa? Você bota um flap de teto, você bota um projetor, você cria novas formas. É assim, como que eu penso? Você deixa de pensar apenas nas paredes e você passa a explorar o espaço como um todo. Teto, piso, móvel. Tudo vira superfície de trabalho quando as superfícies naturais, que são paredes, não existem, por exemplo, quando é tudo vidro. Agora, com esses óculos de realidade virtual é aí, meu sonho. até o ar aqui, o vento, sei lá o quê, já vira superfície, né? Eu acho que esse conceito é muito legal. Assim, cara, não são as paredes, é o ambiente. Exatamente. O que esse ambiente pode proporcionar para você que está habitando ele ali. Uhum. E para o arquiteto, eu acho que isso é uma quebra de paradigma. Porque ele não fica mais limitado com o que ele tem ali. Ele pode realmente exercer a função do inovador e propor coisas completamente diferenciadas. E hoje a tecnologia proporciona isso. Nos meus projetos, o que eu enxergo é que não tenho mais limites. Uhum. Coisas que há alguns anos ainda me limitavam, porque eu não saberia como resolver tecnicamente falando. E agora, quando eu não tenho uma resposta técnica, seja de um material, seja de uma especificação técnica, a resposta está na tecnologia. Então, isso mudou muito a minha forma de pensar e leva para o meu cliente uma abertura muito maior para que ele tenha o espaço que ele sempre sonhou. Porque o cliente, na verdade, ele não está interessado no como, ele está interessado no resultado final. No resultado. Com certeza. Então, ele não quer saber se a casa é poente, se tem vidro, se esse vidro vai esquentar. Ele está interessado que ele vai ter uma bela casa em que ele vai receber as pessoas a hora que ele quiser, no formato que ele quiser, sem se preocupar se o vidro vai esquentar ou não, porque quem se preocupa com isso é o arquiteto. Vai poder viajar tranquilo, garantir que Exatamente, tudo seja seguro. exatamente. Então, a segurança proporcionada pela automação é um outro fator que me alegrou, que me animou muito, porque eu já tive clientes que não queriam mais viajar, porque moravam em casa. E quando eu apresentei a automação para eles, o mundo se abriu. Então, abrir novas perspectivas para as pessoas para mim, hoje, é uma felicidade. Sim. Porque imagina que uma pessoa não queria mais viajar, porque ela não queria deixar a casa, porque ela não queria contratar um caseiro, porque ela tinha medo de assalto. Parece surreal a gente pensar nisso, né, Adriano? Será que alguém pensa nisso? Não vou viajar porque eu vou deixar minha casa sozinha e tal. Mas não é. Minha mãe é desse jeito, até hoje. Ela mora em casa e ela deixa de viajar. Às vezes os filhos vão, já casados, saí de casa há um tempo, mas os meus irmãos vão viajar e ela fica porque, sabe, tem aquele receio, deixar a casa sozinha. Exatamente. Muita gente pensa assim. Então, quando a gente apresenta a automação para essas pessoas, a gente abre para elas uma nova possibilidade, uma nova janela que elas podem continuar usufruindo da vida delas, independente da casa, porque elas vão ter controle da casa, mesmo sem estarem nela. Fora que a automação, a gente tem toda aquela questão do simular. Então, existem cenas onde a gente simula a presença humana na casa, mesmo as pessoas estando fora. A irrigação continua funcionando, as luzes se acendem em alguns períodos do dia. Então, existe ali uma simulação de presença. Que também gera segurança. Que gera segurança. E o dono se sente muito seguro com isso, é incrível. Exato. É incrível. E ele pode acompanhar todo esse movimento através do aplicativo dele no lugar que ele estiver. Então, assim, isso era muito surreal quando eu cheguei aqui no Brasil. Imagino. Nem eu mesma tinha a compreensão que eu tenho hoje sobre isso. Eu só sabia que eu ia fazer. Mas o como eu não sabia. E quando a gente começou a fazer realmente isso e essas coisas começaram a acontecer para esses clientes, é que a gente foi perceber o peso que isso traz para a arquitetura a partir de agora. Porque as pessoas começam a pedir, existe demanda.
Assim como existiu para mim lá atrás. E as pessoas chegam e falam sobre isso. E se os profissionais não estiverem prontos para falar sobre isso, para Não tiverem trazer... propriedade também, né? A autoridade nisso aí demanda conhecimento. Demanda conhecimento, exatamente. Bastante técnico, por sinal. Adriana, Porque as entrando pessoas até... querem saber, né? Sim, entrando até num aspecto não técnico, mas para termos o entendimento básico. Quais são os tipos de automação que existe, que é possível hoje fazer dentro de uma residência, por exemplo, dentro de uma casa? Então, tem desde as mais simplesinhas, que é automatizar o ligar e desligar de uma lâmpada. Tá, vamos lá. Hoje, a gente pode falar de duas coisas que elas são completamente diferentes. Dispositivos automatizados, que é isso aí que você acabou de falar. Uma Isso lâmpada, não é automação. Isso não é automação. Entendi. Isso é automação de dispositivo. Você compra uma lâmpada inteligente e você usa lá o aplicativo da lâmpada inteligente, você liga e desliga um interruptor inteligente ou qualquer dispositivo inteligente. Isso é uma coisa que já ajuda para as pessoas que querem se iniciar, que querem conhecer. Mas isso, eu não estou falando de integração de sistemas. Perfeito. Então, eu tenho dispositivos automatizados e eu tenho um sistema que integra todos os sistemas desta residência e os dispositivos. Então, a gente tem IoT aí, mas integração de sistemas. Porque eu posso ter só dispositivos, e está tudo bem, mas eu posso ter uma controladora num único aplicativo, onde eu posso controlar absolutamente tudo através dali ou de um sistema de voz. Então, quando você quer começar, compra uma lâmpada inteligente para você ver. Vai dar um monte de probleminha aí, porque você não tem uma rede específica para isso. Então, quando cai a tua internet, cai. Você não consegue ligar essa lâmpada. Eu mesma já fiz isso lá em casa. Eu testo tudo. E aí, a gente começa a entender que para que você tenha automação, você tem que ter uma boa rede. A rede é a alma da automação. É uma rede dedicada para isso. Por quê? Porque existem muitos dispositivos plugados ao mesmo tempo. Sim. E você que tem que controlar muita coisa ao mesmo tempo. Então, é preciso entender o que a pessoa quer. Eu tenho um cliente que diz, não, Adri, eu só quero começar na sala. Tá, ok. Mas então, vamos pensar logo num sistema que possa ter um upgrade no futuro, porque tem sistemas que não tem. E aí você tem que tirar tudo e botar outro. Sim. Um upgrade no futuro para que você possa automatizar o resto da casa. Essas análises são importantes para que a gente entenda que existem várias marcas de automação. Mas tipos a gente tem cabeado e Wi-Fi. O decisor aqui, como que eu decido quem vai ser o quê? Através de variáveis, de tamanho, de espaço, de poder de investimento. Quando você fala de rede diferente, eu não posso utilizar a mesma rede que eu conecto meu computador, por exemplo? Você pode. Porém, você tem que ter uma rede estruturada. Você tem que ter uma rede com velocidade maior. Você tem que ter uma rede que te atenda a vários dispositivos com um bom roteador, por exemplo. Porque se for só a tua rede e o roteador do teu provedor, não vai funcionar. Não vai funcionar legal. Eu tenho que ter, no fundo, falando aqui claramente, uma boa distribuição de sinal. É isso que vai fazer com que eu atinja todos os pontos da casa. Porque senão você não vai conseguir fazer uma coisa, por exemplo, lá do teu quarto. Então, eu preciso de uma rede pensada para uma boa distribuição de sinal que consiga cobrir todos os pontos. Isso é super importante. E, às vezes, é isso que as pessoas não entendem muito. E aí, então, um dispositivo automatizado vira automação. E entendi. Um dispositivo não consegue me dar, às vezes, um relatório sobre o meu gasto energético. Aonde eu estou gastando mais energia. Então, esse tipo de informação, que é um pouco mais profunda, e eu entendo que
Não dá para se saber isso. É preciso ser dito, é preciso ser explicado, para que as pessoas não fiquem achando que qualquer dispositivo controlado pelo celular é automação. Sim. Aquilo é um dispositivo automatizado. Então, numa integradora, eu consigo ter até o consumo de cada dispositivo conectado àquela integradora durante o período que eu Consegue. Legal, né? E assim, evitar acidentes. Essa Engraçado parte que a eu mais gosto. tecnologia traz para o ser humano, a tecnologia mexe demais Demais. com o ser humano, né? Demais. Com o comportamento e tal, porque ela te dá a possibilidade de você ter o controle das Isso. coisas. E quem não gosta de ter controle, Isso, né? E outra, ela te dá a possibilidade de você controlar outras pessoas, como, por exemplo, idosos. Sim. Porque existem sistemas de automação hoje que você consegue ter medidores cardíacos, que você consegue monitorar a saúde de uma pessoa à distância, remotamente. Ou você ter um assistente de voz em casa, por exemplo, que uma pessoa cai, ela não consegue se mexer. Se ela consegue falar, ela consegue pedir para o assistente de voz ligar para você. Sim. Então, assim, eu vejo sempre as benesses por trás das coisas. A paz que isso traz para um idoso dentro de casa e a dignidade que isso traz para as pessoas também, como, por exemplo, deficiente. Eu conheço uma pessoa que ficou tetraplégica de um acidente, 40 anos de idade. E ele teve uma palestra minha lá em São Paulo, só para me dizer isso, quando eu desci do palco. Essa pessoa se aproximou numa cadeira completamente automatizada. Ele só mexia os olhos. Deixa eu colocar você mais perto aqui, ó. Ele só mexia os olhos. E ele disse para mim, Adriana, eu vim aqui te falar que o que você faz é muito importante. Mas eu só percebi isso depois do meu acidente, que eu fiquei tetraplégico. E depois que eu automatizei a minha casa. Porque hoje eu tenho dignidade. Cara, isso para mim... Putz. Foi a coisa mais importante que eu já ouvi nesses 23 anos. A pessoa adquiriu dignidade por um sistema automatizado. Quão importante é o trabalho, né? Exato. Então, é para que a gente possa observar a profundidade das coisas e sair dessa superfície, sair desse raso de ficar ligando e desligando luz, subindo e descendo persiana. É bem mais profundo que a gente pode levar para as pessoas através da tecnologia. Sim. Então, Adriana, num estudo, antes de criar o projeto, você então estuda os moradores ali da casa, entende as necessidades, desejos das pessoas, o tipo de comodidade que elas querem ou que elas precisam para desenvolver o projeto de automação, então, ou a gente consegue colocar tudo ali num bolinho e falar, cara, eu vou vender isso daqui de automação para você, que já é suficiente, atende 60%, 70% das pessoas. Isso depende muito do briefing desse cliente. Existem pessoas que são mais prolixas, que são mais detalhistas, e outras que não. E, às vezes, quando você percebe que a pessoa quer apenas se iniciar, é possível você oferecer para ela só alguns dispositivos. E ela já vai ficar muito satisfeita. Desde que ela possa dar continuidade. Eu sou muito a favor disso. Em que o sistema te permita upgrades sempre. Isso é uma premissa básica para eu especificar uma marca de automação, por exemplo. A arquitetura do sistema. Exatamente. Então, quando eu percebo que é possível, porque eu sei que aquela pessoa vai gostar, eu sei que aquilo vai trazer muita qualidade de vida, ela vai ficar muito feliz com aquilo, vai facilitar o dia a dia dela, eu ofereço o básico. E depois ela tem a possibilidade de fazer os upgrades. E existem outras pessoas que a gente realmente tem que fazer um estudo mais apurado. Por quê? Porque aquela pessoa tem vontades e necessidades que ela não sabia como que ela ia realizar. Ela quer chegar em casa e a banheira está ligada. A gente teve uma cliente assim, a banheira cheia com a água quente. Cliente chique, né? Ela queria chegar em casa, né? E descansar e tomar um banho na banheira. Então,
já precisa ter uma certa profundidade aí Sim. para se fazer isso bem feito e dar certo. Então tem uma etapa a mais no briefing quando a gente vai falar de automação. Tem que ter. Até para poder casar com o orçamento do cliente, né? Também. São facilidades, né, para o dia a dia, né? mas que tem um custo. Por trás existe tem um custo. Então, o cliente já precisa saber disso. Sim. Do que isso vai impactar neste orçamento. Só que o que acontece hoje, gente? A automação está muito acessível. Existem marcas nacionais fantásticas que na época não existiam. Eu só trabalhava com marcas importadas. Tanto é que eu uso no meu escritório, é uma marca internacional. Porque eu não queria errar. Mas hoje o mercado disponibiliza marcas de excelente qualidade, com custo-benefício muito interessante. E uma produção nacional que me deixa muito feliz. Porque eu nunca imaginei que isso fosse possível de produzir aqui. E dependendo da automação, ela se paga também. Quando a gente fala de eficiência energética, quando a gente fala de segurança, vamos lá. Se você esquece um cooktop vazando gás, se você esquece alguma coisa ligada em termos de hidráulica, vai viajar. Ou ar-condicionado ligado, pronto. Foi suficiente para se pagar. Eu sempre brinco com os meus clientes. Ao chegarem no aeroporto, por favor, chequem os aplicativos para ver se não deixaram nada ligado. Porque é tão fácil a gente desligar o ar-condicionado do aeroporto. Sim. Quando você tem um sistema de automação. Melhor do que você, depois de 30 dias, voltar e ver a tua conta de luz explodindo. Sim. Então, e fora outras questões de segurança, né? O que pode acontecer é também o sistema identificar um curto-circuito, o sistema identificar um vazamento e você é avisado pelo sistema. Então, você vai lá, chama a pessoa e resolve antes que aquilo estoure. Vazamento, você fala de quê? Vazamento de água, gás? de água? gás. Hoje, com a automação, eu consigo ter esse nível de detalhe? Consegue. Esse é o mais interessante, Barbosa. A cada dia, esse nível de detalhe se aprofunda. Esse nível de detalhe se sofistica, digamos assim. Porque, para mim, isso é o máximo da sofisticação. É você prever um acidente antes que ele aconteça. O que aconteceu lá na Notre Dame, por exemplo, não foi uma falha do sistema, porque a Notre Dame já tinha um sistema de automação, mas ele foi negligenciado. E o sistema de alarme de incêndio da Notre Dame foi acionado várias vezes, semanas antes do incêndio. Por quê? Porque o incêndio já estava acontecendo dentro. Só não era visível, né? Só não era visível. E quando foi visível, foi a tragédia que aconteceu. Então, eu vejo isso também muito na questão do patrimônio. Tanto esse patrimônio nacional, quanto o patrimônio pessoal. Você poder prever esses acidentes. Uma galeria de arte. Se você não tem um sistema desse, olha o teu patrimônio ali à mercê da sorte. O Museu Nacional, aconteceu isso aqui. Vocês lembram? Logo após a Notre Dame, o Museu Nacional pegou fogo. E, infelizmente, aqui no Brasil, museus ainda não constam esses sistemas. Sim. Com essa seriedade de se proteger o patrimônio. Isso se torna mais comum nas residências também? Sim. Principalmente de incêndio, de gás, essas coisas assim? Hoje é acessível também para... Acessível, super. Super, são sensores. Então, o sensoriamento, na verdade, para mim, é a verdadeira automação que existe. Por quê? A automação ela precisa acontecer sem você fazer nada. Você não tem que estar acionando aplicativos, dispositivos. Ele precisa perceber a sua presença, por isso eu falo de sensores de presença, de sensores de temperatura. E o próprio sistema toma a decisão. E aí agora, com o advento da inteligência artificial, a gente vai ter uma evolução muito grande nisso. Das decisões que vão ser tomadas pelo sistema serem as mais assertivas possíveis. Então, é entender que o que a gente vive hoje é um momento muito propício para que as pessoas percebam o quanto a tecnologia na arquitetura, na engenharia, vem para somar. Para o nosso cliente. Animador e assustador ao mesmo tempo. Cliente, né?
para o cliente. Então, assim, toda vez que eu projeto pensando naquelas pessoas. Sim. Na vida delas ali, como é que vai ser aquilo dentro de uma estrutura que eu projetei. E quando eu acoplo a tecnologia, me dá um alívio. Porque eu sei que eu estou promovendo segurança, eu sei que eu estou promovendo bem-estar, eu sei que estou evitando acidente, casa com criança, sensores para criança que cai na piscina. Né? Então, assim, a gente sabe da quantidade de acidentes que acontecem. Sim. Com isso. E hoje é possível prever. A gente está aqui saindo, então, de um modo de se comportar do ser humano que costuma ser mais reativo para um modo mais proativo, se há necessidade de fato, ir lá resolver por meio dos sensores, né? Que você comentou. Exatamente. E dentro dessas possibilidades, a gente tem vários casos que podem ocorrer. É uma criança caindo na piscina. Isso aconteceu na minha família, quando minha irmã era bem pequenininha. Questão de idosos estarem dormindo. Exatamente. E hoje é bem mais frequente o uso de medicamentos para dormir e afins. E eles se levantarem durante a noite, você não sabia o que aconteceu e por que aconteceu. E aí não tem aquela luz que acende através de um sensor na hora que ele pisa no chão. Ou durante o dia mesmo ele está em casa e a Alexa lembra lá do remédio. Ou lembra de tomar água. Né? Programações que são feitas para estimular aquela pessoa que já está perdendo realmente a memória, mas que pode ser reativada por uma inteligência. Você quer assistir alguma coisa? É só programar. O que eu acho legal o que eu acho legal nesse processo de uso, eu vou falar da tecnologia, da inteligência dentro da casa, é porque ele pode ser também um modificador de comportamento. Totalmente. Né? Às vezes você está fazendo um briefing lá com o cliente e ele tem o hábito de fazer determinado movimento quando chega em casa. Eu vou ali, eu vou aqui e tal. E aí quando você consegue automatizar alguns processos ele não precisa fazer. Isso. Então o cara tem mais tempo de vida para fazer coisas que realmente importam. Perfeito. Então, dependendo da quantidade de anos que a pessoa vai viver, ou reformar a casa novamente, talvez o custo daquela implementação ele vai se pagar com a utilização de tempo dele. Completamente. E com a economia lá, além da segurança, né? Então a gente está realmente mudando o jogo, completamente, né? Porque as pessoas vão deixar de fazer muitas coisas. E isso é mais do que natural. As pessoas já estão preguiçosas. Aí acontece um negócio desse, Adriana. Aí as pessoas estão fazendo... Mas então, aí elas vão fazer o que interessa, que é viver. Né? Brincar com o cachorro, brincar com as crianças. Por exemplo, sabe uma coisa que me vem muito à cabeça quando eu penso nisso? Às vezes, você quer convidar algumas pessoas para a tua casa. Mas você não teve tempo de preparar ou não pediu para tua esposa. E aí fica naquele, convido, não convido, vai me dar trabalho. Gera uma tensão. Sim. Quando a gente tem automação em casa, o que acontece? Se você tem uma geladeira smart, ela manda a lista para você do que está faltando. Você já programa a geladeira para a bebida lá ficar gelada. Né? Um drink express, qualquer geladeira normal. Eu tenho que comprar uma geladeira dessa, Adriana. Eu não sabia. Mas essa geladeira até eu tenho. Nossa, Adriana. Ela é muito normal, que eu brigo com a minha mulher, que eu faço compra, na maioria das vezes. E eu sempre brigo, porque, cara, eu sou o tipo de pessoa que vai ao mercado, se eu tiver 10 itens na lista, eu vou pegar esses 10 itens e ir embora. Sim, dali, entendeu? Tá certo. Imagina eu receber isso sem então, o estresse dali de... Aí você programa tudo, já deixa a cena lá, a festa programada. Quando você chega em casa, já tá tudo lá. Você vai chegar em casa, você vai ligar para os seus amigos e dizer, gente, eu espero vocês 8 horas na minha casa. Aí você vai chegar em casa, você vai tomar seu banho e tá tudo pronto. Tudo geladinho. Tudo gelado já, né? Tá tudo organizado para que você não tenha trabalho. É por esse lado que eu enxergo. Porque às vezes você deixa de fazer isso, porque vai te tomar tempo, vai te gerar muito trabalho e vai gerar uma tensão, que é o pior. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Não, eu não vou ligar pro pessoal, porque vai que o pessoal chega e não tem a bebida e não tá gelada. Será que a bebida tá quente? Entendeu? Então, assim, eu enxergo muito a tecnologia por esse viés, sabe, Barbosa? Pelo viés da facilidade, pelo viés
da libertação das pessoas de atividades que elas Sim. tinham. Porque não vamos muito longe, vamos pensar na máquina de lavar roupa. Lá na década de 40, nos Estados Unidos. Cara, isso foi uma libertação para as mulheres. Eu ia comentar isso. Uma libertação para as mulheres, pelo amor de Deus, né? Sim. Então, assim, quando a gente pensa nisso, que o tempo que elas economizaram para fazer outras coisas na casa, para cuidar dos filhos, em vez de estar lavando roupa, é por aí. Se a gente for pensar na automação em si, é isso. Sim. É gerar esse movimento de liberdade, porque eu comprei até aquele robô aspirador. Gente, aquilo ali é uma maravilha. Minha casa não fica suja nunca. Eu tenho cachorro. Olha, pelo cachorro, bota o robô. Então, assim, são coisas que são prazerosas. Vira uma novidade na casa. Traz essa funcionalidade de uma forma até lúdica. No começo, meu cachorro ficava meio ressabiado. Ficava andando atrás do robô. Hoje brinca. Nem liga. O robô até limpa o pé dele. As patinhas lá. Porque ele nem liga mais. Então, assim, você vai criando janelas de tempo que você não tinha. Sim. Você vai se libertando de coisas que te aprisionavam antes e que agora máquinas podem fazer porque você pode programá-las. Sim. Imagina você sair para trabalhar, deixar o robô lá, porque você programou ele, quando você chegar, a sua casa está limpa. Que delícia. Ou você prefere chegar em casa e ter que limpar a casa depois de um dia de trabalho? Uhum. Então, é isso. É essa funcionalidade, é essa liberdade que a automação traz. Qual que é a tua percepção em termos de aceitação das pessoas quando você oferece, por exemplo, esse tipo de automação? Né? Quando você mostra que a integração da tecnologia dentro do projeto vai trazer benefícios para ele que talvez ele nem imagina. Assim, como é que as pessoas têm recebido isso? Assim? Porque ainda tem muito ceticismo, ainda tem pessoas que, cara, são totalmente analógicas, assim, por questões de, cara, pensar em segurança e pensar em todo esse movimento, né? Então, por mais que a tecnologia esteja avançada, mas a gente ainda tem... Sim. A gente vê casos salvas, esses dias eu vi um Reels de uma mulher que, cara, ficou no meio da estrada com Tesla dela, porque o carro é todo elétrico. Nossa. Acabou. Então, assim, ainda rola o ceticismo, né? Sim, e eu acho que a gente tem que considerar isso. Eu percebo, no meu escritório, as pessoas já chegam um pouco mais preparadas, porque elas já vêm um pouco através do meu conhecimento. Então, elas já não vão tão leigamente, mas existem os leigos, sim. E para essas pessoas, eu percebo que você precisa conversar com essa pessoa, você precisa primeiro entender essa pessoa antes de você sair oferecendo uma automação. Porque pode não fazer sentido para ela. E muita gente me pergunta, Adri, todo projeto tem automação? Não, não tem. Eu ofereço para quem faz sentido. Uma possibilidade só. Porque se aquela pessoa que está conversando comigo e eu estou fazendo as perguntas para entendê-la e ela já vem com todo o repertório contra, para que eu vou insistir nesse assunto? O máximo que eu posso dizer é que lá no escritório ela pode experimentar um pouco da tecnologia. Não significa dizer que ela vai ter na casa dela. Mas quando ela estiver dentro do meu escritório, ela pode. Sentir o gostinho de como pode ser. E se ela quiser no futuro, a gente já pode pensar nisso. Então, eu acho que aí vai muito da sensibilidade do profissional de sondar a necessidade, o estilo de vida, o hábito, o entendimento para entrar realmente no assunto. Por quê? Porque, como você falou, nem todo mundo aceita. Tem gente que desconfia, que tem medo. E as pessoas não podem ser indagadas por isso. Essa é a opinião delas. Você tem que trazer o assunto de forma que seja atraente para elas também, mas respeitando o que elas querem. Eu tenho um cliente que não quer ver automação nem... Ainda disse para mim, Adri, eu sei que você é especialista nisso. Mas eu não quero. Tudo bem? Tudo ótimo. E tá tudo certo.
Porque no fundo, eu acho que a tecnologia ela só ajuda quem quer ser ajudado. Porque para quem não quer, vira um transtorno, Sim. né? A gente tem que ter paciência, como hoje. Estava tendo uma cliente no Zoom e o áudio dela não funcionava de jeito nenhum. A gente já estava ali uns 10 minutos. Tentando. O meu estava ok. Aí eu disse, espera, para tudo. Chamei minha secretária, entra na reunião aqui, por favor, comigo, Jussara. Aí a Jussara entrou. Eu digo, Ju, testa o áudio aí. Quando ela testou o áudio, o da menina funcionou. Vai entender por quê, né? Vai entender, sei lá, gente. Eu não sei. Mas foi um teste que eu quis fazer, porque se a microfonia minha e da Jussara estava funcionando e eu queria saber qual era o problema que estava acontecendo do outro lado, a ativação dos microfones poderia ativar o dela. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso é uma regra? Não, não é. Eu nem sei se isso vai acontecer de novo. Eu fiz apenas um teste. Por quê? Porque eu tenho paciência. Eu queria resolver o problema. Eu queria fazer a apresentação dela. Ela destinou aquele tempo para estar ali comigo. Então, o mínimo que eu poderia fazer era arrumar uma solução. E foi a que eu fiz. Sim. Então, tem que ter paciência, tem que ter vontade. Para quem não tem, é melhor não fazer. Eu não diria... Eu acho que esse ponto da aceitação das pessoas e de ter paciência de que as coisas vão evoluindo, né, com o passar do tempo, e as coisas vão se tornando mais fáceis cada vez mais, né? Eu não digo nem que a automação é algo novo. Não, não é. A automação é algo, né, de muito tempo. Década de Só 70. que a aceitação é nova. É. E aí eu acho que também vai chegar o ponto que a gente não vai conseguir fugir, Adriana. Não vai. Não vai, porque tudo tem algo relacionado, né? Barbosa, década de 70, edifícios inteligentes, que foi a minha primeira formação. Por que os edifícios inteligentes foram criados? Crise do petróleo. Havia uma necessidade de controlar as edificações o máximo possível naquele momento. Os edifícios inteligentes foram criados para isso, onde mudou-se completamente a planta dos edifícios corporativos para plantas livres, onde a gente tinha um controle total da energia, da eficiência energética ali, para solucionar uma crise mundial. E, posteriormente, ou logo em seguida, a manutenção desses edifícios, que precisava ser controlada também com o intuito de poupar energia. Isso foi tão forte que hoje grandes edifícios como o Empire State Building, que sofreu um retrofit para melhorar todo o sistema de ar-condicionado e economiza bilhões de dólares por ano, numa edificação completamente antiga. Então, quando a gente entende que essas coisas vão se sobrepondo para trazer benefícios, perfeito. Quando não há quem faça. Isso não vai mudar. Sim. Isso não vai mudar. Adriana, indo até para uma linha educacional, porque você tem autoridade no assunto, né? E além de oferecer isso dentro dos seus projetos, você também ensina outras pessoas a oferecerem, a utilizarem ou a vender isso dentro dos projetos dela ou da loja, empresa de automação que a pessoa tem. Indo para essa linha, assim, como que você identificou essa necessidade das pessoas cara, tem um gapzinho aqui, eu tenho autoridade, eu tenho conhecimento, deixa eu ensinar as pessoas como que a gente pode propagar ainda mais a mensagem da automação, né? Como você chegou a esse ponto? Sofrendo na pele. Lembra de que quando eu falei do meu primeiro projeto? Uhum. Sim. Eu não tinha para quem pedir ajuda. Era eu e Deus. E algumas pessoas que eu conheci em São Paulo que me acolheram. E eu perguntava as coisas assim, eu não sabia nem perguntar, eu acho. Quando eu me vi naquela situação que eu não tinha para quem perguntar e eu tinha que dar conta do recado, porque ali era eu comigo mesma, era eu validando o meu conhecimento, o meu mestrado, era a minha prova
de que realmente eu tinha aprendido, que eu sabia aplicar aquilo na realidade. Naquele momento, eu percebi que existia um gap. E que existia uma grande oportunidade de eu levar o meu conhecimento, de eu compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas, para que um mercado, não só um mercado, mas 2 mercados evoluíssem, que era o da arquitetura e o da automação. Quando eu me vi sozinha ali, tendo que tomar todas as decisões, obra, reunir todas aquelas informações, eu digo, tá, mas e se fosse um colega que não soubesse de nada? Ele ia ficar perdido, ele ia entrar em desespero e ele não ia resolver. Eu me sentei para dar aula para o eletricista, mas o colega iria saber? Não ia, porque ele não tem conhecimento para isso. Então, ali eu enxerguei que se o mercado de arquitetura pudesse ter acesso a esse conhecimento, todos os outros colegas poderiam passar por esse desafio e se sair tão bem quanto eu em aprender. Tanto é que o primeiro curso que a gente criou foi para arquitetos. Sim. E, posteriormente a isso, quando foram instalar o sistema, a empresa que foi instalar o sistema, que eu não conhecia, conheci na hora, eu vi também ali que essas empresas não tinham conexão comigo. Elas não me conheciam, elas não sabiam o que eu era, elas não sabiam lidar comigo. Se elas não sabiam lidar comigo, como elas iam lidar com outros profissionais? Aí eu enxergo um mercado ali fantástico para a educação, mas que precisava de muita ajuda nas 2 principais pontas. Porque como que as minhas tão sonhadas casas falantes iam acontecer se os 2 principais protagonistas, arquitetos e integradores, não se conheciam? Como que um arquiteto ia projetar uma casa com toda essa tecnologia se ele nem sabia da existência dela e se ele não tinha nem onde obter esse conhecimento? Foi aí que veio para mim essa questão educacional, porque quando eu comecei da pós, eu era professora da universidade, lá no Maranhão. E eu dava aula para arquitetos e engenheiros na Universidade Estadual. Bacana. E ali eu tive muito contato com a área educacional, com a produção de conteúdo, com toda essa questão educacional que eu amo, mas que eu fiquei 3 anos só na universidade para poder abrir meu escritório. E aí eu volto para esse momento de novo, só que agora com uma matéria específica, única, para levar esse conhecimento para essas pessoas, porque eu entendo que o mercado ele só evolui quando ele tem conhecimento. Então, hoje você tem cursos, mentorias, tanto para profissionais da área, arquitetos, designers, Isso. Os decoradores, quanto para integradores também. Integradores são aqueles profissionais responsáveis por garantir que as automações conversem entre si em um aplicativo, Exato. Correto? E aí, evoluindo isso, eu descobri que um desafio enorme nesse mercado era como se fazer essas parcerias de forma íntegra, em que ambos os profissionais fizessem um bom trabalho, em que ambos os profissionais crescessem juntos. Foi quando eu desenvolvi um método para isso, que se chama Parcerias Lucrativas com Arquitetos. Uhum. E esses profissionais que não passavam nem perto de um arquiteto, porque eles tinham medo, passaram a se integrar mais com os arquitetos, passaram a procurar, a querer a ajuda desses profissionais para obter novos clientes, em contrapartida, levar o conhecimento técnico deles para esses profissionais poderem utilizar a automação nos projetos. O que é esse método, assim? É um passo a passo de como aplicar a automação nos projetos? Não. Na verdade, o método é um passo a passo de como você consegue se integrar com os profissionais, para os integradores, eu falo, né? Para os arquitetos, sim. É como aplicar a automação. Na arquitetura, no projeto. Isso. Mas para os integradores, é como eles conseguem chegar até os arquitetos, levar o conhecimento deles, assessorar no projeto e dar todo o suporte que o profissional precisa. Porque, vejam, hoje na arquitetura, nós temos especialistas para tudo. Quando eu vou fazer um projeto de acústica,
eu convido um parceiro especialista em acústica. Ou eu convido um engenheiro de estruturas metálicas. Então, eu tenho vários parceiros. O integrador é um profissional que vai auxiliar o arquiteto nessa implementação do projeto. Análise, né? Porém, o profissional ele precisa ter as noções básicas dessa implementação. Foi por isso que eu criei o método de implantação. E isso me mostra que se o mercado absorver esses dois métodos, os integradores sabendo chegar nesses profissionais, mostrar para eles o que eles sabem, como eles podem ajudar. E 2, os profissionais tendo conhecimento básico para acessar essas informações e implementar nos projetos, aí sim. Aí a gente tem um mercado onde a automação vai acontecer de forma natural. Mas sem isso, de onde tira-se essa informação? Sim. Não tinha, E né? outros arquitetos te procuram para ser essa ponta de, poxa, automação? Sim. Vem cá, Adriana. Sim, sim. Por uma consultoria, às vezes o escritório quer entender só um pouco ali de como é que entra a automação naquele projeto, ou quem que ele deve procurar enquanto parceiro. Isso chega muito para mim, né? Quem são as empresas que eu indicaria, para não dar passo errado. Porque a gente sabe que quando a gente está fazendo um projeto, não dá tempo de dar passo errado. Então, a gente vai buscar esses especialistas para trazer essa informação o mais assertiva possível. Sim. E esse método é mais voltado para arquitetos que fazem projetos residenciais ou aqueles que também têm a veia comercial, conseguem usufruir com o mesmo nível de ganho dos que são focados em residencial? Para ambos. Na verdade, o que vai diferir aí é a escolha do sistema, porque hoje nós temos sistemas específicos para a área corporativa, e a utilização de determinados dispositivos. Mas o conceito é o mesmo. Sim. O entendimento, digamos assim, né, da tecnologia é o mesmo. É porque o projeto comercial tem alguns aspectos bem interessantes. Exatamente. Em que você consegue ser bastante racional e analítico para provar por A mais B que uma automação pode gerar eficiência econômica para aquele comércio. Então, aí você pega esse mesmo raciocínio e leva para o residencial. O que isso mostra para o teu cliente? Que você acho que o comercial está preocupado, né? Eu acho que o comercial é muito mais internamente do que para a experiência do cliente lá na ponta. Sim, né? mas a parte de automação, sabe uma parte que desse acontece, processo. Barbosa? Porque imagina, eu vou dar um exemplo besta, assim. Vamos supor que você chega num ambiente, você pudesse escolher só falar assim, toque tal coisa. Aí tem 50 pessoas no ambiente, cada um pedindo uma coisa. Já Mas pensou? aí é de música. Esse exemplo Mas é um é de exemplo música. besta. Mas, sabe o que é que isso traz? Eu vejo muito a questão, além de tudo isso que você falou, que é extremamente importante, enquanto provar no mundo empresarial que as coisas realmente funcionam, é importantíssimo, a gente sabe. Mas isso também leva uma experiência do cliente diferenciada. Numa mesa de reunião, onde você tem tudo automatizado, onde você tem uma experiência que não é todo o escritório que vai oferecer. Aquilo te diferencia no mercado, ou seja, além de tudo, te traz um posicionamento, que é uma das coisas que a gente lida no método, para que aquele cliente entenda o seu diferencial. E o seu diferencial já está ali para ele usar. E você vai aplicar aquilo na empresa dele também. Então, existe sim essa questão da experiência que a pessoa já observa no que ela está usando, o que você pode oferecer para ela. Então, o posicionamento aí muda. Aquele cliente já te olha de forma diferente. Sim. E ele já consegue diferenciar quem é quem no jogo da busca, né? De quem será o meu profissional. Então, se é uma pessoa que está ligada nessas inovações, que quer levar inovações também para os seus clientes enquanto empresa, e hoje a gente sabe o quanto a inovação hoje é importante no mundo empresarial, esse ponto aí já é seu. Ainda mais quando a gente fala de inovação pensando em otimização de processo,
da estrutura em si. Exatamente. Então, O isso muda. mesmo ponto que a gente colocou lá na residência, né? Pô, o cara vai ganhar um tempinho de vida. Na empresa, isso acontece demais, né? E ganho em empresas representa muito mais. dinheiro. Exato. Então, a gente tem que ter aí esse pensamento analítico também do ponto de vista do diferencial. Por que que eu vou ser escolhido em relação à concorrência? Então, a gente já vem para todo um pensamento empresarial, sim, que muda muito na cabeça do cliente. E da geração de valor, né? Se Com eu sou um certeza. profissional, que eu tenho autoridade, que eu tenho propriedade de trazer isso dentro de um projeto, eu estou gerando mais valor para aquele cliente ali dentro das entregas que eu posso fazer para ele. Então, a percepção de valor dele vai ser muito maior do que Muito maior. de outro arquiteto, de outro profissional que... Muito maior. Então, isso te coloca num posicionamento estratégico muito mais efetivo. Sim. E você acaba trazendo aí o teu conhecimento, essa própria experiência, como algo muito valioso para o teu negócio. Então, isso muda muito a percepção que as pessoas têm ao utilizar os sistemas de automação em empresas. Exato. Em residências, isso tem uma série de outras variáveis, né? Porque tem pessoas que querem ter isso porque viram na casa de um amigo, porque viram num hotel e querem usufruir da mesma experiência em casa, por exemplo, porque querem economizar, seja lá energia, seja lá o que for. Então, essas necessidades que precisam ser estudadas para você realmente implantar a coisa certa no lugar certo com a pessoa certa. Sim. Eu acho que aí é que está a verdadeira ciência, ou arte, né? Da utilização da automação em projetos. Mas, sem dúvida, hoje, para mim, isso é um grande diferencial, por exemplo. Não. Porque quando uma pessoa chega no meu escritório, ela não vai para outro, se ela está em busca daquilo. Porque ela encontra ali algo que ninguém falou, só eu. Sim. Então, sim. isso muda muito. E é isso que eu procuro trazer para os meus alunos. É esse diferencial aí, que em algum momento o cliente vai perseguir, vai querer, né? E eu acho que é pegar ainda nesse início, né, o profissional, o arquiteto que está assistindo, se capacitar na parte de automação nesse início agora, porque eu acho que ainda tem um caminho muito grande aí pela frente. Barbosa. Vai acontecer igual aconteceu contigo. Pô, você fez um site que provavelmente só você de profissional devia ter, falando sobre a automação então, a busca especificamente. só levava a mim. Só levava você. Então, né, o quão barato era teve uma coisa muito ser achado, né? interessante que aconteceu com o curso para os arquitetos. Eu vi que uma moça tinha comprado, a Letícia, o nome dela, o nome da minha filha, tinha comprado o curso e ela não tinha conseguido fazer o pagamento e estava no cartão, tinha sido recusado e não sei o quê. E a gente sempre procura ajudar as pessoas quando a gente percebe que está havendo um problema técnico, né, para a aquisição do produto. E nós tentamos entrar em contato com ela. E era uma menina de 17 anos. Olha, que legal, velho. Aí eu disse, gente, eu tenho que conversar com essa pessoa. Pegamos o contato que ela tinha deixado lá e eu mesma liguei para ela. Oi, Letícia, Adriana, tudo bem? Ela, nossa, professora! Eu disse, Letícia, a gente está vendo que você está tentando comprar. Ela, ai, professora, desculpa, mas é porque eu estava usando o cartão da minha mãe. Aí eu disse, o que está acontecendo? Ela, ai, eu não consegui, mas agora ela trouxe outro e eu já consegui comprar. Eu disse, tá bom, então me fala, por que você está comprando esse curso? Aí ela disse, porque eu estou entrando na Universidade de Arquitetura, aqui da minha cidade, ela mora no Sul. E eu já queria entrar com um diferencial, igual a senhora tem. Aí eu disse, nossa, Letícia, que legal. Ela porque eu vou fazer o curso, estudar junto com os meus colegas, mas quando eu me formar, eu vou ter algo que ninguém tem, que é esse conhecimento que a senhora está me dando aqui. Incrível. Cara, é para você ver que existem mentes e mentes. A menina já entrou com a mentalidade de sucesso. Sim. Com a mentalidade de diferencial, de destaque, de mercado, de liderança. E isso, para mim,
é muito importante. Eu fiz questão de ligar para ela, eu acompanho ela até hoje. Assim, eu criei alguns bônus. Dá um gás pra pra gente, né, cara? A gente que tá ensinando ali, Nossa! produzindo e ver que realmente alguém tá executando. Então, assim, Eu criei bônus exclusivos para ela, para acompanhar, sabe? Que legal. Para acompanhar, porque quando a pessoa quer aprender, é muito gostoso ensinar. E quando a gente sabe que é uma pessoa que não tem nem noções de arquitetura ainda. não, e tem aquele ponto, né? Uma coisa é você vender o curso e a pessoa comprou e, cara, você não tá nem aí se a pessoa viu ou não assistiu o curso, né? Outra coisa pô, a pessoa comprou, tá ali, bota pra rodar, tem case, faz a coisa, tem resultado, faz a coisa acontecer e tal. Isso que é o barato mesmo, assim, de fazer o que a gente faz, entendeu? Pô, porque ensinar é aquela coisa, assim, esteja onde você é celebrado e não tolerado. Exatamente. Né? Então, cara, ensinar para quem coloca em prática, para quem quer aprender. É muito bom. Poxa, eu dei algumas consultorias para escritórios de arquitetura e, cara, você vê a diferença do que realmente aplicou e do que fala que aplicou, mas não aplicou. Porque o resultado, ele vem. Ele vem. Para quem quer. Para quem quer fazer acontecer, ele vem. E uma vez que um teve resultado, qualquer um pode ter. Eu parto sempre dessa premissa. Sim. Se um aluno teve resultado, todos os outros podem ter. Por quê? Porque aquele aluno chegou na mesma situação dos outros. Uhum. A diferença é que ele aplicou. É que ele utilizou a metodologia, é que ele foi atrás daquele resultado e ele teve o resultado. Então, é isso que muda. Às vezes, tem muito aluno que desiste no meio do caminho, então não vai ter resultado nunca. Mas os que não desistem, eles têm resultado e têm resultados grandiosos. Grandiosos. Então, o prazer de ensinar, ele está exatamente aí, em ver essas vitórias todos os dias. Porque eles mandam, né? Eles mandam pelo WhatsApp, eles agradecem, eles celebram aquilo com a gente. E é isso que é legal hoje. Isso é combustível, né? Nossa, isso é dar gás pra gente continuar. Eu falo para as pessoas, né? As pessoas próximas, assim, as pessoas que eu troco ideia sobre negócios, sobre organização, essas coisas. Eu falo assim, cara, às vezes é melhor a gente pegar R$1.000, R$1.500, R$500 e pagar a hora de uma pessoa que já trilhou o caminho que a gente precisa, que já resolveu essa dor aqui. Porque assim, ó, eu acredito que todos nós temos capacidade. Se a gente sentar a bunda na cadeira, a gente tem capacidade de aprender. Tem sim. Sabe? Eu também não tenho a ilusão de que, pô, se eu quiser ser um astronauta hoje, eu não vou ser mais, entendeu? Não rola, né? Eu ainda tenho essa esperança. Mas, poxa, todo mundo tem capacidade. Agora a questão é, qual que é a curva de aprendizado? Quanto tempo que eu vou levar para aprender isso? Poxa, você vai pagar, sei lá, talvez o cara te cobre R$500 uma hora para te ensinar e te direcionar em uma coisa que você talvez esteja quebrando a cabeça há tempo. Então, ter mentores, procurar conhecimento de pessoas que já passou por aquilo e que já vivenciou principalmente aquilo, cara, é o melhor encurtador de caminho. A gente está falando desde quando? De 17 anos que você está nisso. Fundamental. E eu tenho mentores até hoje. Porque ou eu me dedico a uma coisa, ou eu não vou aprender outras, porque eu vou levar tanto tempo para aprender aquela coisa ali, que não vai me sobrar tempo para aprender outras. E a gente sabe hoje que um arquiteto, se ele não for um excelente empresário, um excelente gestor... E a faculdade não ensina. A faculdade não fala nada disso. Então, gestão você aprende na marra, vendas você aprende na marra. E como é que você tem uma empresa de sucesso se você não tem conhecimento nas duas grandes áreas, que é gestão e vendas? Sim. Então, você vai passar o resto da vida estudando só sobre projeto, sem conseguir vender seu próprio trabalho, sua própria imagem. Até porque o que te faz
seguir é a venda. Exatamente. Não é o quão bom você faz o projeto, quão rápido você entrega. Porque a empresa que Você não está precisa crescendo vender. está morrendo, Tá né? morrendo. Precisa ter fluxo. Você tem que precisa vender. Você precisa ter fluxo, você precisa ter dinheiro para contratar pessoas, para comprar máquinas, softwares, para investir no seu negócio, para que a roda gire. Até mesmo para investir em marketing para voltar ao próximo cliente. Exatamente, exatamente. Então, se você não sabe como fazer isso, aprenda. Que é o Aprenda. diferencial que precisa ter. Exatamente. Porque... Eu acho que é a Letícia. A Letícia é o Não, caso. a Letícia foi uma coisa... É a exceção, assim, né? É a exceção. E que eu fiquei muito feliz que essa exceção aconteceu comigo logo de cara. Porque a gente estava começando a vender o curso. Eu tinha tido uma única turma antes. E essa menina veio para me dizer, olha, você está no caminho certo. Existem pessoas com esse pensamento. E são essas as pessoas que eu quero nos meus treinamentos. Que tenham essa mentalidade de evolução, de crescimento. Porque ela vai ser uma grande arquiteta, sem dúvida. Sem dúvida, mas ela vai ter algo a mais que os próprios colegas que ela tem hoje não vão ter. Sim, sim. E eu ainda perguntei para ela, você conversou sobre mim com a sua mãe? Aí ela disse, a minha mãe viu a sua página de vendas. Eu disse, então, tô bem. Legal. A mãe gostou da página de vendas, então tá tudo certo. Né? Mas isso me deu muito gás para continuar, para querer modificar o mercado nesse aspecto. Levar um conhecimento que as universidades não fornecem, que não existem cursos paralelos sobre isso, voltados para a arquitetura. Uhum. Porque, para mim, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Sim. Cada dúvida de um arquiteto, de um aluno, é uma forma de eu estudar mais, de eu ir atrás daquela resposta, daquele conhecimento e de fazer funcionar no projeto dele. Sim. Então, hoje eu tenho alunas em São Paulo, por exemplo. Elas querem fazer a automação do próprio apartamento. Eu digo, opa, sou convidada. Também quero participar desse apartamento. Por quê? Porque isso mostra, primeiro, que elas aprenderam, elas estão seguras para fazer na própria casa e para oferecer para os clientes. Como elas disseram, eu não tenho um showroom, meu showroom vai ser minha casa. Então, na hora que eu falar para um cliente que eu uso automação igual você, eu valido aquela informação para o cliente, né? Porque o cliente já confia naquilo, e ela consegue, através dos desafios no próprio projeto, superar os que vão vir a seguir. Isso é muito bacana. Eu falei com ela esses Adriana, dias, a gente tem que inclusive. arrumar uns fornecedores aí, ó, de patrocínio para tu fazer a automação aqui do nosso escritório. Vamos, será um prazer. Eu acho que vai ficar ótimo. Eu já vejo as coisas, né? Olhe, eu já vejo as coisas acontecendo aqui automaticamente. Ou pelos celulares, ou pelo teu tablet. Ou de repente... Não, Alexa aqui não, porque se a gente chamar, ela se mete na conversa. Ali na minha sala tem. Ela tem um se Alexa. mete. Outro dia se meteu no meio de uma reunião. Que eu disse, não estou falando com você. Eu digo, olha, não, intrusa. Não quer. Eu tirei ela da tomada, Às vezes a gente gente tá com o celular e o Eu tirei celular ela se da mete Siri ali. se mete. Eu tirei ela da tomada, que foi uma intromissão. O relógio se mete. Vai Aí tirei tudo ela aí, da né? tomada. Mas, para mim, é um futuro que acontece agora. É. E talvez quem se espertar E eu acho que vai, rápido consiga esse diferencial. e eu acho que vai se tornar cada vez mais intrínseco ao Com projeto, certeza. né? A arquitetura. E se não for, o próprio cliente vai colocar da cabeça dele. É. E aí ele não imagina os perrengues que ele vai enfrentar para costurar com o projeto de arquitetura. Sim. E aí ele vai ficar modificando o móvel, ele vai ficar, sabe? Sim. Sempre sim. em reformas para adequar aquilo ali. O que eu quero evitar é isso. É que a coisa seja meia boca. Sim, sim. É porque até o sistema precisa ter uma arquitetura adequada para Sim, escalar, para ter o sinal adequado, para tudo poder ser exatamente. acoplado no futuro, que você falou, né? Exatamente. A gente estava conversando aqui antes, você comentou que um dos pontos mais positivos em relação aos sistemas que são de fato planejados é a possibilidade de você fazer o upgrade. Você conseguir Isso. escalar conforme a necessidade do cliente. Exatamente. Exatamente. E é isso que precisa ser pensado. Então, eu acho que quem fizer que nem a Letícia, já ir dando seus primeiros passos, vai chegar uma hora que isso vai ser comum para todos os profissionais. Uhum. E aí vai ter que descobrir outra coisa, Sim. né? Mas enquanto não é,
quem são as pessoas que querem um posicionamento diferenciado por conta de um conhecimento diferenciado? Eu conheço vários que querem. Então, existe esta possibilidade disso acontecer agora? Sim, existe. Mas quanto mais rápido isso acontecer, melhor vai ser o seu posicionamento. Porque depois todo arquiteto vai saber disso. E aí? Qual o seu diferencial? Adriana, que papo maneiro. Eu sou entusiasta. Eu gosto muito de tecnologia, tudo que envolve. Eu também, gente. E, cara, amo. a tecnologia nas casas hoje é uma área também que, cara, eu sou apaixonado, assim, pela simplicidade que as coisas... Pro caminho da simplicidade que as coisas estão indo, né? Então, o papo foi maravilhoso aí. Mas antes de sair, faça teu jabá antes da gente terminar aqui. Venda teu negócio aí, fala do teu curso, da mentoria, dos projetos. Então, agora é teu espaço. Na verdade, o espaço sempre foi teu, né? Mas vamos lá. O curso, ele não está com vagas abertas agora. A gente pretende abrir uma turma final aí de julho. E quando isso for aberto, a gente vai levar a informação, a gente vai trazer isso. Mas quem quiser entrar numa lista VIP de inscrição, basta entrar lá no meu Instagram. Pode falar, Instagram. No direct do Instagram, no Pestana Arquitetura Experience. E a gente já vai criar essa lista. A gente já tem pessoas nessa lista, inclusive, tá? Mas a turma está fechada ainda. E a mentoria, ela tem um link na minha bio, em que os integradores, eles fazem uma aplicação. Eles respondem uma aplicação. Por quê? Porque a mentoria, ela é por escolha. Não é qualquer integrador que vai entrar nessa mentoria. Nós recebemos as aplicações e nós escolhemos essas pessoas, fazemos uma segunda entrevista com elas. E por que isso, Barbosa? Porque a gente quer um grupo de pessoas que se ajudem. Sabe como eu chamo os meus alunos? Eles se tornam guardiões da automação. A nossa bandeira é acabar com o amadorismo. É acabar com essa coisa de que qualquer pessoa pode fazer automação. Não, essa pessoa tem que ter certificação. Essa pessoa ela tem que estar adequada a atender um arquiteto. Se eu estou promovendo o crescimento desse mercado, eu tenho que fazer isso direito. E um profissional não vai sujar o nome dele indicando uma empresa que não tenha condições de atendê-lo. Então, esse integrador vai lá, faz essa aplicação no Pestana Academy, a gente seleciona e chama ele para uma reunião. O bom para o integrador é o seguinte, ele faz a capacitação contigo e ele ainda vai receber indicações ali. Exatamente. Da tua rede, da tua comunidade, né? Total, porque, por exemplo, essa minha aluna lá em São Paulo, eu vou indicar um aluno que está comigo agora na mentoria, inclusive, fiz isso essa semana, para auxiliá-la. Olha que legal. Lá em São Paulo. Olha que bacana. A segurança dela e ele recebe... Aí o cara fecha um trabalho, paga a mentoria, às vezes. Às vezes não, porque a mentoria deve ser cara, né? Só fazendo a aplicação para descobrir. Para descobrir. O link tá na descrição, inclusive. Gente, vocês encontram o Vértice Cast aqui no YouTube, como Vértice Cast, no Instagram, no TikTok e em breve no Spotify e no Apple Podcast. E você encontra o Lucas em todas as redes sociais, porque o Lucas é influencer. No LinkedIn, Lucas de Magalhães, lá também tem um pouquinho de conteúdo. E a gente tá também no @LiveEmCasa. @LiveEmCasa no YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest. Também tem o nosso blog, blog.liveemcasa.com e o nosso site, liveemcasa.com. A gente produz bastante conteúdo sobre a nossa área. Vocês estão em tudo, hein? A gente tá em Cristo. tudo. Gosta Quem sim. não é visto não é lembrado. Gosta sim. Gente, se vocês tiverem gostado desse episódio, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de responder com a ajuda da Adriana, tá? E não deixe de se inscrever no nosso canal, que ainda vai vir muito, muito conteúdo bacana para vocês. Muito obrigado pela presença até aqui. A gente se encontra no Vértice.